Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que me vê. Estamos aqui em Bashô e Companhia, microaulas de Haikai. Falaremos hoje sobre o Haimi. Haimi, o sabor do Haikai. Em primeiro lugar, lembro que organizamos neste ano o segundo concurso literário Haikai Brasil, cujo título do concurso é exatamente Haimi, o sabor do Haikai, na Pangeia Editorial, pelas edições Dionísios. Verifique no blog da Pangeia a chamada para este concurso. Haimi, o sabor do Haikai, é algo indefinível. Vejamos o que nos diz o blog Haikais, que é assinado pelo Rafael Nouriz, sobre o Haimi. Conteúdo do Haikai, Haimi. Se Haikai fosse uma droga, o Haimi seria o princípio ativo. Cito o blog Haikais. Se fosse um refrigerante, seria o tss do abrir da tampa. Se fosse uma fruta, seria o suco que escorre na primeira mordida. Se fosse uma mágica, seria o ahá de quem reconhece o truque. Haja metáfora para explicar o que é o Haimi. Na literatura, sabemos, muitas das definições de conto, por exemplo, de microconto, passam por metáforas. No caso do Haimi, o sabor do Haikai, temos essa mesma circunstância, essa mesma dificuldade para explicar, para definir, para conceituar. Mas já iniciamos um caminho para saber o que é o Haimi, o sabor do Haikai. Danita, no blog Pingo de Prosa, faz a seguinte definição nas suas oficinas de Haikai, no caso é de número 8. Lembro que todos os links para esses blogs que estou citando estarão na descrição do vídeo. Aquela sensação poética que nos eleva, estou citando Danita. Aquela sensação poética que nos eleva, o algo mais que se lê entre as linhas, isso é o Haimi. Haimi, no entendimento da Danita, é a essência da poesia. O Haikai é uma arte que mostra um caminho de elevação espiritual, um distanciamento contemplativo. Neste estado zen, o Haimi se revela. Procurei, continua Danita, em um dicionário americano o significado de Haimi: sabor suave, gosto refinado, sabor poético do haiku. Fiquei me perguntando por que ninguém traduzia como perfume de Haikai ou toque de poesias. No ideograma kanji, conclui Danita, Haimi significa literalmente sabor mais Haikai. Parece meio óbvio, mas, para mim, foi revelador. Vamos seguir em frente após essas duas primeiras citações. Estou agora, blog de Fabiano Sei, numa postagem intitulada 5 Haikais comentados de Matsuo Bashô. O primeiro Haikai que ele nos traz é o célebre Haikai que já apresentamos em uma microaula anterior. O Haikai do Sapo, ou o Haikai da Rã. Fabiano Sei assim traduz este poema. Lagoa antiga, mergulho sapo, barulho d'água. Ele informa que considera este Haikai de Bashô formalmente perfeito, trazendo as características essenciais do Haikai. Uma sintaxe simples, uma escolha lexical
de palavras que são de uso cotidiano, a perfeição formal dos 5, 7, 5 sons e o estado de poesia. Este estado de poesia é propriamente o Haimi. Então, Haimi é a poesia que evola do Haikai. Para que essa poesia evole do Haikai, podemos dizer, nós temos que ter um Haikai que se constrói a partir dos princípios básicos que conformaram essa forma poética, este gênero literário. Cito Fabiano Sei. Este Haikai também demonstra magistralmente a importância da palavra de corte, Kireji, que topicaliza a primeira imagem, dividindo-o em 2 blocos, dividindo o Haikai em 2 blocos. Temos, portanto, no primeiro verso, Furu, Ik e Ya. Essa partícula Ya indica o corte. No caso da tradução de Fabiano Sei, Lagoa Antiga, exclamação, e ele coloca Lagoa com L maiúsculo, e o segundo verso, começando também com uma maiúscula, mergulha o sapo. Temos assim, pela exclamação e pelo uso das maiúsculas, a indicação do Kireji, o corte feito na sequência da leitura do Haikai, da escrita do Haikai. A marca de corte, o Kireji, comento eu a partir da observação de Fabiano Sei, é essencial em um Haikai. O Haikai não é uma construção de imagens em 3 versos sucessivos, construídos como se fossem os andaimes, os andares de um prédio. Há um corte, há uma primeira parte que é comentada, que é desdobrada, que tem uma imagem que cristaliza de modo surpreendente a primeira imagem. Ou temos 2 primeiras imagens, o corte, e o terceiro verso faz esta surpresa, essa espécie de raciocínio que é um raciocínio poético, inusitado. Então, temos claro, o Haimi não surge de uma sucessão de imagens empilhadas, surge de uma sucessão de imagens em que há um corte e que, após este corte, temos uma imagem que surpreende o leitor, que surpreende a expressão semântica, que nos dá uma verdade, ou uma epifania, ou uma descoberta, ou uma surpresa com relação àquelas imagens iniciais ou àquela imagem inicial, no caso deste poema do Basho, Lagoa Antiga. Evidentemente, como já vimos numa microaula anterior, nós temos outras traduções possíveis para este poema. Volto a citar Fabiano Sei. O leitor é convidado a se ater inicialmente à visão da Lagoa Antiga. Trata-se de um corpo d'água parado. A esta Lagoa Antiga, algo que permanece idêntico a si mesmo ao longo do tempo, e eu estou citando passagens do Fabiano Sei na sua postagem sobre 5 haikais de Basho, a essa imagem estática da Lagoa Antiga, topicalizada e separada por uma marca de corte, com essa conotação do estável, do venerando, do respeitável, do bem estabelecido, a imagem condensada da estabilidade que é reforçada pela ausência do verbo, se contrapõe, após a marca de corte, uma ação rápida, o pulo do sapo ou o pulo da rã em outras traduções, e na sequência o barulho da queda, do mergulho na água. Temos, portanto, a estabilidade e o movimento em processo, terminado com uma marca acústica que representa o som do barulho da água. Então, há algo estável que é movimentado pela rã e a que se segue
uma mudança, uma perturbação na placidez da água antiga, da água anciã, da água que significa a estabilidade. Cito Fabiano Sei. O contraste evoca um dos temas favoritos do Haikai, a impermanência. A antiguidade da lagoa é frágil perante a vontade inconsciente e impulsiva de um de seus habitantes. A ordem é constantemente interrompida por semelhantes eventos. Nos diz sobre esta parte Fabiano Sei, dizer que a surpresa da ação do sapo é dupla. É surpreendente por ser súbita, e ainda mais surpreendente porque não deveria sê-lo. Afinal, o que seria mais natural que um sapo pular na água? A natureza da lagoa pertence tanto à estabilidade quanto à perturbação. O Raimi é isto. É a perturbação na ordem. É a poesia se imiscuindo no cotidiano da vida. É o momento em que, na construção do poema, usando os artifícios retóricos próprios do Haikai, algo nos surpreende. A poesia surge da vida nos seus meandros, surge da natureza nos seus momentos de transformação. Mas há que captar essa transformação de modo tropicalizado, eventualmente com um verbo, mas sempre descobrindo naquilo que aparentemente é empilhado com imagens, a poesia que transborda da vida e da natureza. Nos vemos em 10 dias. Obrigado e até já.